meus amores, tudo bom? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Boa tarde para todo mundo! Que coisa boa! Mais um dia, estamos aí juntinhas para a gente estar aprendendo um pouquinho mais. Tem gente que já sabe, não é? E quem não sabe vai estar aprendendo. Olha que coisa boa, não é, gente? Então, vamos lá, a gente vai estar falando hoje sobre... Deixa eu ver aqui, cadê nossa blusa, nossa saia? Hoje não é blusa, a blusa foi de manhã, né, gente? Sobre a nossa saia de pontas. Eu coloquei 3 modelinhos diferentes aí para vocês conseguirem visualizar do que vai ser hoje, do que a gente vai estar falando, o que a gente vai estar aprendendo, não é? Você que está chegando vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha essa live se você ainda não compartilhou. Lembra que o canal aqui do Ateliê Gisele Novelo é mais voltado para vestido de festa, vestido de noiva, vestidos de repente de convidada de um casamento, não é isso? A gente está fazendo uma série de um vestido de noiva e está sendo bem bacana porque a gente está fazendo vários passo a passo, detalhes, não é? Então tá sendo assim bem legal. Eu acho que eu estaria curtindo muito se eu estivesse do outro lado, né? E eu acredito que vocês também devem estar gostando bastante, não só para quem quer trabalhar com isso, não só para quem quer fazer o seu próprio vestido, como também, de repente, quem quer aprender, não é? Então, meus amores, a gente vai estar aqui falando sobre essa saia. Então, lembra de já ativar o sininho, se você não ativou o sininho do canal. Olha aí, ativa com todas as notificações para você conseguir receber as notificações quando tiver um vídeo, quando tiver uma live, né? Enfim, e você conseguir, tá bom? Então, lembra também, vamos mostrar, deixa eu ver se tá aqui. Esse vai ser um vídeo, presta atenção, no outro canal de bermudinha. A gente vai fazer uns dias aí com várias bermudinhas, para quem gosta de bermudinha no outro canal, a gente vai estar fazendo várias bermudinhas, né, para você conseguir aprender e vestir também. Esse foi o shortinho que nós fizemos ontem, foi um vídeo também, foi super fácil, sem modelagem, até com modelagem dá para fazer. E essa é a série do nosso vestido de noiva, não é? Que a gente está fazendo ele no passo a passo aqui no canal. Ontem nós já fizemos o vídeo dele, eu falei com vocês que a série desse vestido de noiva, como a gente tem live no canal aqui toda semana, terça, quarta e quinta, então a gente não vai usar os 3 dias porque fica muita coisa e eu tenho até bastante coisa para passar para vocês em relação a esses detalhes de vestido de festa, sempre tem um detalhe, uma coisa ou outra, às vezes não dá para fazer a peça inteira, mas a gente vai pegar para fazer determinadas coisas separadas, né? Inclusive aquelas saias. A gente vai ter aí alguns dias e eu vou estar mostrando para vocês algumas saias que são super glamurosas, que são muito usadas em vestidos de 15 anos, usado demais em vestido de casamento, claro, para noiva, nesses vestidos grandes, essas saias imensas, sabe? Então, eu vou ver se amanhã eu trago uma dessas saias aqui. Eu vou ver se eu consigo já deixar uma parte dela pronta para a gente depois cortar só uma parte, porque vocês vão ver que são várias partes que formam essa saia. Enfim, então tem várias dessas saias que têm detalhes diferentes e que são muito utilizadas, não só para quem quem faz 15 anos, para formatura, para noiva, e até mesmo tem alguns outros tipos de saia que são saias mais retas, mas que sem detalhes, tem detalhes no babado godê ou babado jabur, de repente mãe de noiva. Mãe de noiva utiliza muito, não é? Pois é. Então, lembra que você consiga, lembra para você estar sempre de olho assistindo para que você consiga aprender. Então, vai deixando o like se você não deixou, se inscreve no canal se você não é inscrito e vai compartilhando essa live. Seja muito bem-vindo e lembra que tudo na vida a gente tem que persistir, é verdade. Às vezes a gente tem vontade de desistir, não é isso? E a gente fica chateado com determinadas situações que acontecem. Mas lembra, todas as situações que acontecem na nossa vida, por pior que sejam, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Se você olhar para trás, você vai ver. Mas lembre que quando você olhar para trás, você tem que olhar para trás com olhos de você ver o que você tirou de bom. Comece a olhar para trás somente para você ver isso. Não fique olhando para trás para você ficar se magoando, se remoendo, se entristecendo mais,
sem perdoar. Essas coisas fazem mal para você mesma, não é para outra pessoa. Então lembra de aliviar o seu coração. É isso mesmo. E focar no que você gosta, no que você quer daqui para frente. Então traça uma meta, escreve no seu papelzinho, no seu caderno, no seu espelho, onde você estiver. Escreve, foca e fala: esse ano, essa semana eu vou conseguir determinada coisa. E com o tempo a gente consegue sim, basta a gente querer. Claro, primeiro fé em Deus, mas quando a gente quer, a gente consegue com certeza, não é? Vamos lá, gente. O que a gente tem para falar dessa saia? Eu coloquei aqui uma saia de pontas padrão para vocês conseguirem visualizar. O que eu tenho que falar? A gente tem o primeiro modelinho de saia. Esse primeiro modelinho de saia vai ser de um vestido. Depois eu vou vir fazer esse vestido, tá? Para vocês verem. Depois eu vou mostrar para vocês a foto inteira. O vestido é lindo. O desenho técnico que está na parte do meio, não é? Da saia, para vocês conseguirem ter uma noção. E a parte do vestido amarelo. O que a gente tem de diferença nessas saias? A gente tem de diferente é porque a saia amarela, ela tem o quê? Ela tem a cintura dela já marcada no próprio local, no próprio valor da cintura. E as duas saias que estão na esquerda, que uma está desenhada, a outra termina sendo igual a outra, né? Praticamente. A gente tem o quê? Uma pala, né? Da cintura para baixo, uma pala que pode ser de 10 a 20 centímetros. E isso quer dizer o seguinte, que dependendo do modelo que você vá fazer, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque essa saia nada mais é do que o corte de uma saia godê, porém com algumas adaptações eu vou mostrar aqui para vocês. Então você só tem que ter esse cuidado de lembrar que quando você estiver colocando esse tipo de saia para cortar, essa parte da circunferência vai ser ou da sua cintura, como o vestido amarelo, que tá lá na cintura, ou a circunferência vai ser aonde? Abaixo dessa pala, não é? Então, essa circunferência vai alterar, óbvio, porque a circunferência da cintura é X e a circunferência abaixo do quadril é 2x, não é? Então, o valor é muito maior. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai cortar a saia maior, no tamanho padrão, aqui para eu colocar na manequim, vocês vão ver e tudo mais. Vou falar quais são os tecidos que a gente pode estar fazendo dessa saia. Para quem tem muito quadril, não fica boa amarela, enche muito. Na verdade, para quem tem muito quadril, a saia amarela ela vai até disfarçar, tá? Porque ela é toda franzidinha, se você observar, ela tem um franzidinho na cintura. Então, aquilo vai encher e vai praticamente disfarçar aquela parte do quadril que é muito grande. Mas você também tem que se sentir bem. E outra, depende da proporção, porque tem muita gente, quadril largo, ok, mas tem quadril que é além do largo, é exagerado, é muito, muito grande. Então, nesse caso, pode fazer um efeito contrário sim. Mas quadril largo, eu já fiz muitas saias assim para quadril largo e dá uma disfarçada. Mas cada caso é um caso, tá? Então, o que a gente estava falando em relação agora à quantidade dos tecidos? Quais são Quais são os tecidos que você pode utilizar para fazer essa saia? Os mais leves possíveis, ou seja, uma seda, uma viscose, uma musseline de seda, um gazar de seda, um crepe de seda, um chiffon você pode estar utilizando, e entre outros que sejam dessa mesma família, ou seja, que seja bem leve, que seja bem suave, para que você consiga ter esse efeito, esse caimento, essa parte esvoaçante. Então, por exemplo, até aquele voal de seda você também pode utilizar, porque seria de repente para uma festa, uma organza você poderia utilizar também, né? Então lembra que é um efeito que fica bacana também nessa saia daí, tá? Eu vou cortar umas pequenininhas antes da gente cortar a nossa grandona, que aí você consegue também visualizar, tá? Bom, então falamos dos tecidos. A metragem depende. Por quê? Porque depende do formato que você tem, do tamanho, do comprimento que você tem para você estar fazendo. Geralmente as saias curtas, 1,5 m, você até consegue, porque seria nada mais, nada menos do que o godê total, não é isso? Então você consegue ter esse resultado. Mas se você quiser uma longa, você vai gastar o dobro. Porém, você vai ter o quê?
uma costura. Você vai ter as costuras das laterais normal, porque a gente tem, num godê total, a gente tem o quê? 6 metros de tecido para uma saia longa. Então, se você disser assim, eu quero fazer uma longa, porém, eu não quero curta, você vai ter aí no mínimo 6 metros de tecido para você estar gastando, tá? Já fica sabendo. Porque aí você vai fazer 3 metros a parte da frente, 3 metros a parte das costas, não é isso? E tem que tomar cuidado na parte também do corte, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Vamos lá. Então, falamos dos tecidos, falamos mais ou menos a quantidade e eu vou estar mostrando para vocês agora como que cortar. Então, lembra, nada mais é do que uma saia godê. A diferença vai estar exatamente na finalização dela, tá? Então, eu vou buscar, deixa só eu pegar o meu pedacinho dos meus tecidos, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu trouxe aqui peguei aqui um tecido de forro, tá? Só pra gente ter uma noção, porque não adianta eu cortar no, como é que fala? No papel, porque não vai dar o mesmo efeito, tá? Então eu vou cortar nesse tecidinho aqui, que é tecidinho de forro, que é justamente para você já conseguir visualizar aqui e depois a gente corta em um tamanho maior, tá bom? Então vamos lá. Eu quero mostrar para vocês algumas diferenças. Bom, então o que você precisa para fazer essa saia? Você precisa dobrar o tecido em uma vez, depois você dobrou segunda vez, né? Não adianta ele ter esse valor todo. Se ele tiver esse valor, ele vai dar um outro resultado. Então, eu vou cortar várias possibilidades aqui. Várias possibilidades para você conseguir entender. Então, eu já falei e vou repetir. A diferença da circunferência é você que vai decidir aonde você vai colocar. Se você pegou a circunferência da sua cintura, então todas vão ser a circunferência da sua cintura. Se você pegou a circunferência ali abaixo da pala, que é abaixo do quadril, você vai pegar abaixo da pala, abaixo do quadril e vai ser dessa forma que você está fazendo, tá bom? Eu vou fazer aqui algumas amostras, vocês vão conseguir visualizar e depois eu vou fazer uma maior, né? Pra gente usar depois em um vestido, eu já vou deixar ela pronta ali, que é justamente pra gente conseguir usar depois e aí maior você consegue visualizar. Mas aqui a gente vai fazer agora vários pequenininhos para vocês irem vendo, tá? As formas que ocorrem. Então, vamos lá. Se você cortar, por exemplo, aqui a gente cortou o nosso tecido, né? Peraí, deixa eu só acertar aqui, ó. Que o outro lado, tá vendo? Ó. Ai, gente, ninguém merece. Minha tesoura caiu. Não deixem as tesouras de vocês caírem. Porque depois é um Deus nos acuda. Não, a tesoura não fica a mesma coisa. Agora eu venho aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que ter um quadrado, né? Ah, se eu cortar aqui num retângulo, como que fica, ó? Eu vou vir aqui, né? Vou calcular. Então, deixa eu dar já o cálculo para vocês de uma saia que fosse curta, a gente utilizando aí pouco tecido, né? Pra gente fazer, ou seja, 1,5 m, 1,60 m de tecido. Como que seria, né? Então, a gente vem aqui e vai dividir o valor da circunferência da sua cintura pelo valor do pi de 3,14. Então, você vai vir, vai marcar aqui, ó. Vai fazer aquela voltinha aqui na saia, igual uma saia godê, ó. E aqui tá sendo uma saia godê total, né? Ó. Quando você corta dessa forma somente, o que que acontece com a saia? Ó, se você abrir, olha aqui.
Se você fizer dessa forma, ela vai ficar assim. Deixa eu ver se eu jogo a câmera para mim, para ficar melhor. Olha aqui, tá vendo? Se você fizer isso aqui, ó, você já tem essa lateral. Olha os efeitos como muda. Tá vendo? Você tem as pontas das laterais. Isso você tem um retângulo, né? A gente cortou arredondado e a gente cortou o retângulo. Ó, e a mesma coisa se você jogar essas pontas para o meio. Então, olha o que você tem, tá vendo? Então, conforme você vai alterando a sua saia, você vai tendo efeitos diferenciados. E esse efeito daqui é exatamente um efeito de quê? De um corte que nós fizemos. Olha aqui. Eu vou levantar para... Deixa eu colocar, aliás, colocar a câmera. Esse efeito da saia foi cortado como? Dessa forma. Então, é um retângulo, ele não ficou um quadrado. Vocês viram a diferença? Então, olha que bacana, gente, que diferença. Como que ficou? Ó, você deixou... E aqui tem um valor, não é? E aqui tem um valor, ó, muito maior, não é mesmo? Ou seja... Você tem que pensar que você, para fazer esse tipo de saia que eu mostrei agora, teria que ter um retângulo, né? Porque no nosso godê normal, qual seria? A gente viria aqui e vai acertar. Então, vocês viram aí quais são os resultados que dá desse tipo de saia, não é? Agora, então lembra que esse tipo de saia, gente, ele é super utilizado, né? Em algumas peças aí que o pessoal faz de festa. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, nessa parte daqui, dessa lateral, tem pessoas que vêm aqui e ainda dá uma cortadinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo cortar aqui, que a gente vai ver aqui. Vou mostrar para vocês. E dá um outro resultadozinho. Então, a saia de pontas, existem, na verdade, várias opções. Deixa eu ver se eu peguei o lado certo, né? Dentro do que você quer. Vamos ver aqui. Você tira um pouco dos bicos, ó. Vamos lá para mim. Você tira um pouco dos bicos e você dá aquela leve arredondada, tá vendo? Ó. Exatamente assim. E você ainda pode pegar aqui, ó. Ah, tá. Então fizemos isso. Agora eu vou vir aqui, ó. Pego aqui a minha saia normal. Então já fizemos uma maneira, né? Agora eu vou vir aqui. Você só tem que acertar nessa parte daqui, tá? Vou vir aqui agora, ó. Vou colocar assim e vou acertar aqui para formar a minha saia aqui certinha, ó. Ou seja, esse mesmo valor que eu tenho de um lado, olha aqui, o mesmo valor que eu tenho de um lado, eu tenho do outro lado, não é isso? Então, vamos ver como que essa fica agora. Ó, vamos ver o formato dessa daqui. Vamos lá. Opa, gente, desculpa. Olha aqui. Ó. Então, ela tá dessa forma, né? Só que ela fica o quê? Se você observar, ela fica mais cheia de pontas. Olha aí. Você que vai ajustar como ela vai ficar, estão vendo? Olha aqui. Olha que efeito bacana, que efeito bonito. Viram? E você que vai formar aí o detalhe que você quer. Aquelas, se você observar, foram mais para as pontas das laterais, não é isso? Pois é. E essa daqui é exatamente desse formato, ó. Olha aí o efeito que bonito, né? Esse é um efeito padrão, é um efeito que a gente usa para fazer essa saia normal de pontas aí, tá? É o comum, tá? Na verdade, a saia godê, ô Cléry, quando a gente está fazendo, né, nem a gente vai escolher um lado, né? A gente escolhe um lado depois que a gente cortou. Depois que a gente cortou, aí você vai escolher, ó. Você vai virar. Se você falar, não, eu quero o meu lado assim. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu virei. Você viu que nos meios tá duas pontinhas? Nas laterais tá mais curto? Ó, e no meio tá mais curto, né? Mas se eu falar, não, eu não quero esse desenho, eu vou mudar ela, ó. E aí, no que eu mudo, ela já forma outro efeito, tá vendo? E aí eu decido, não é assim que eu quero que ela fique quando eu vestir.
eu quero exatamente essas pontas, tá? Ela longa dá o mesmo efeito, mas você tem que... Aqui a gente tá falando de um godê total, tá? Vamos lá. Ó. Então, estamos aqui com essa parte nossa aqui, da nossa sainha, ó, viram como que ela fica, né? E ao mesmo tempo ela tem esse valor aqui, tá? E o que você pode também fazer é mudanças pequenas, mas que você vai, como é que eu posso dizer? Vai modificando. Então, por exemplo, tem gente que gosta de chegar aqui nessa ponta daqui e já cortar aqui, ó. Deixa eu cortar aqui um pouquinho mais. Ó, tiramos as pontas daqui já agora. Como que vai ficar? Vamos ver aqui. Ó, tá vendo? Que ela vai diminuindo, ó. Ela já fica um pouco mais, ela parece até aquela sainha um pouco de, como é que fala? Aquela sainha que fica até de festinha junina. Por conta de alguns pontos que a gente vai cortando. Então, vocês vão vendo que ela vai modificando. Suavemente, mas ela vai modificando, né? Levemente, tá? E agora eu vou mostrar, quero mostrar aqui para vocês a sobreposição, se você quiser colocar, né? Então, como que seriam? Seriam duas. Deixa eu só aproveitar esse aqui, ó. Vamos aproveitar esse aqui. Ó. Ih, não, peraí, gente. Não, não é essa, não. E terminei cortando tipo pro godê. Vamos cortar aqui, que quero cortar só duas agora para eu mostrar, pra gente cortar nela maior, né? Pra gente conseguir ver. Vamos lá. Vamos cortando aqui. Vai deixando o like aí, quem ainda não deixou. Se inscreve no canal quem não é inscrito, não é? Pois é. E vocês vão ver outras saias aí, gente, que eu vou ver se eu consigo trazer. Deixa eu ver se eu aproveito esse pedacinho aqui, né? Se dá pra gente aproveitar. Ó, essa aqui ficou o quadrado, né? Deixa eu só acertar aqui. Eu acho linda essa saia assim, que é o quadrado, porém sobreposta uma com a outra. Eu acho que fica bem mais bonita. Tá vendo? Ó, então, vou colocar aqui, se foram 2 quadradinhos. Ó. Eu vou cortar aqui agora, ó, os dois aqui juntos. Vamos ver aqui agora? Agora a gente abre um aqui. E a gente abre o outro. E aí a gente coloca os dois, um por cima do outro. Vamos ver aqui agora. Ó, então a gente tem e a gente vai mudar o desenho de uma delas. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, porque olhando para aí, às vezes não dá pra gente fazer. Tá vendo, ó? Então, você tem a sobreposição de duas saias. Olha como fica bonita, gente, com duas, né? Eu acho que fica bem bacana, né? Opa, tô saindo da câmera. Porque gira, mostra exatamente esse efeito sobreposto um com o outro. Eu acho que fica bem legal. E a gente pode até diminuir. Deixa eu diminuir agora um pouquinho aqui. Isso foi do mesmo comprimento, né? Vamos pegar aqui, ó. Diminuir o nosso quadrado. Ó, diminui um pouquinho aqui, né? Ó. Aí dá até pra vocês verem. Opa, melhor. Coloquei. Agora vou abrir, ó. E vamos aqui. Ó, tá vendo? Então, quando você diminui também... Peraí que eu não tô conseguindo girar ela, ó. Quando você diminui, você consegue formar um outro efeito, tá vendo? Ela fica super bonita.
É legal fazer ela assim, gente, com 2, 3 saias, quando você faz, sabe como? Quando você faz uma saia, por exemplo, que é de tule, que é transparente demais, que é de organza, que é de voal de seda. Esses tecidos muito transparentes, é bacana você usar 2, 3, e aí você vai cortando, de repente, uma mais curta que a outra. Deixa eu ver se eu consigo. Nesse pedacinho, ó, vou pegar dessa que ainda tá menorzinha e vou cortar uma bem menorzinha ainda. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar dessa daqui. Vamos ver. Se a gente aproveita desse pedacinho aqui. Ó. Dá pra gente aproveitar, né? Aí eu corto aqui, ou seja... Deixa eu passar aqui um giz. Ó. E aí daqui a pouquinho eu vou cortar a nossa lá, maior. Então, agora tá do tamanho dessa. E agora eu venho aqui, ó, e reduzo. Fica muito show. Vamos lá, vamos colocar agora essa aqui em cima. Olha aqui. Então, deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Ó, coloquei assim. Como é que você vai montar? Você vai montar essa aqui. Estão vendo? Olha aqui. E agora você vai montar essa aqui, ó. Ó, dessa forma aqui. Estão vendo? Você vai dividindo aqui, ó. Olha aqui. Agora, vamos ver como que ela fica? Vamos pegar aqui, gente. Ó. Olha que linda, gente. Eu amei, assim. Eu amei com ela, assim, de 3. Ficou linda, né? Olha aí. Nossa, ficou muito bonita. Eu acho que se a gente tivesse aqui com, sei lá, sabe um tule de poá? Aquele tule de poá? Gente, ia ficar show de bola, né? Eu gostei demais, assim, dessa com 3. Olha aí. Ou seja, quando você formar, claro que pra gente que é adulto, essa saia pra você arrumar do jeito que eu arrumei aqui na mesa, você tem que colocar no chão, né? Ou numa mega mesa, porque senão não dá pra você fazer. Mas assim, gente, ficou muito show, muito diferente. Então, você vai diminuindo proporcionalmente, né? Claro que a gente está fazendo miniatura. Se você tivesse fazendo uma de adulto, você vai diminuindo, por exemplo, 10 centímetros, 20 centímetros, de acordo mais ou menos com o resultado que você gosta. Então, e lembra, a saia de pontas, quando você faz ela assim, igual aqui já tem 3 saias, uma saia tripla, ela fica linda, mas você tem que lembrar o seguinte, que a parte de cima desse vestido já não dá para ser muito chamativo, porque senão você vai aparecer só você, né? Então, lembra que você pode fazer uma saia super bem elaborada, não é? E você colocar um corpinho de um vestido mais simples, que é justamente para você conseguir, né? Então, olha só. Ó que bacana. Olha que linda o efeito, ou seja, tanto de um lado como do outro. Então, você tem um efeito super bonito. Eu acho que fica lindo para você conseguir fazer. Então, vocês viram aí alguns formatinhos que eu mostrei para vocês. Ao mesmo tempo, eu mostrei ela sendo assim, tripla, com 3 saias. E se você fizer com 4, com 5, ela fica maravilhosa. E outro detalhe que eu vou dizer ainda para vocês, que eu ainda não falei. Se você ainda pegar essa saia daqui e você colocar um crinol na barra, gente, fica linda demais, o efeito é maravilhoso. Então, assim, tem muitas saias que às vezes a gente não dá nada, a gente olha e fala, nossa, que saia é essa? E no final é uma saia, entre aspas, dessas que a gente tem, cortadinha aí, ó, e que você gera um efeito maravilhoso, tá? Então, assim, lembra disso que eu tô falando, do que eu mostrei pra vocês, pra você conseguir fazer a sua sainha, tá bom? Então, vamos lá, gente, não tô com a minha bonequinha miudinha aqui, pra gente colocar ela, né? Então, deixa a nossa sainha prontinha aí, ó. Olha aí, pra você, tá? Vamos lá agora pra gente cortar literalmente a nossa saia de pontas, né? A nossa saia maior aí que a gente vai precisar para fazer como tá aí. Então, qual que é a saia dessas que tá aí nessa foto? É uma dessas saias que a gente tem aí com esse formato do quadrado, né? Que a gente tem exatamente esse efeito, tá? Então, a gente vem aqui, eu vou pegar agora aqui
o meu tecidinho. Eu coloquei ele aqui todinho, gente, porque ele é bem fininho, tá? É um chifon que eu tô aqui. Ó, e aqui eu tenho que ter pelo menos 1,40 m. O tecido não tem 1,40 m? Então, você tem que ter pelo menos aqui, ó, 1,40 m de tecido. Não adianta ter mais, por quê? Porque não vai... Se você tem 1,40 m de largura, é só aquilo ali, né? Não adianta ter mais aqui. Lembra que agora a gente está cortando de couro fino. O couro fininho dá para fazer assim. Dá para fazer. Você vai agora abrir o seu tecido aqui. Aliás, nem precisa, né, gente? Já tá dobrado. Até esqueci. É para manter dobrado mesmo. Ó. Já tava dobrado uma vez. Eu vou dobrar mais uma vez. Não é? E aqui, ó, a gente vai definir o valor que a gente quer pra gente colocar aqui. Saibam e presta atenção. Por exemplo, se eu quero ela um pouco mais comprida, automaticamente é melhor que eu gaste mais tecido. Por quê? Porque se eu dividir aqui agora, ó, vamos lá, deixa eu pegar aqui o valor do... Peraí, gente. Se eu pegar o valor do quadril, né, e colocar nessa saia, olha o que eu vou dizer para vocês aqui agora. A gente está aqui com 1,40 m de tecido. Se você pegar o valor do seu quadril ou o valor da sua cintura e dividir pelo valor do seu pi de 3,14, o que vai acontecer? Você vai ter uma saia curta, né? Ou seja, você vai ter uma saia aí, daqui a pouco, de 45 centímetros de comprimento, tá? Se você estiver utilizando somente 1,5 m. Sabe por que eu falei 1,40 m? Porque a gente tem que ter um quadrado, não é? E quanto que tem na largura do nosso tecido? É 1,40 m. Então, se você tem de largura 1,40 m e você precisa de um quadrado, você tem que ter 1,40 m de novo. Não adianta você ter mais tecido, nesse caso aqui dessa saia, que não vai fazer diferença. Entendeu? Então, o que a gente, quando a gente vai estar cortando para um adulto, que a gente quer um valor maior, igual eu não falei que eu quero cortar a minha saia com essa pala, ó, com essa pala daí, mesmo que eu esteja colocando abaixo do valor da pala, que vai ser o valor do meu quadril, ou mesmo que eu estivesse fazendo a minha saia lá na cintura e quisesse ela mais comprida, qual é a solução? Eu vou ter que gastar mais tecido. Por quê? Porque eu não vou poder utilizar aqui agora o valor do pi de 3,14, porque se eu for utilizar, minha saia vai ficar muito curtinha. Ou seja, e ela vai dar para a circunferência toda, mas ela vai ficar curta. E se eu quero ela mais comprida, eu não posso utilizar no pi de 3,14. Eu tenho que dividir por 6,28. Eu tenho que dobrar o valor do pi, entendeu? Então, mesmo que você não esteja entendendo nada de pi, mas se você entendeu o raciocínio de que se você quer uma saia mais comprida, você tem que gastar mais tecido e tem que dividir por um valor diferente, então já é suficiente. Então, como que eu faço? Eu vou pegar esse valor que está ali abaixo do valor da minha pala, né? E aí eu vou colocar esse valor, que é o valor do meu quadril, não é isso? E eu vou dividir esse valor por 6,28. Então, vamos lá. Então, vamos de novo, ó. Se eu colocar agora, Gi, eu quero colocar, eu não quero gastar mais tecido, eu quero colocar no valor da minha cintura. Tá bom, já coloquei aqui, ó, vou marcar. Vou marcar mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui vai ser a curvatura. Então, eu tô mostrando pra você, ó. Olha aqui. Mostrei a curvatura que você vai cortar aqui da saia. Você vai ter só esse pedacinho aqui. Isso aqui vai dar uns 40 centímetros, 45. Isso quer dizer o seguinte, que a sua saia vai ficar bem curtinha.
Entendeu? Então, com essa quantidade de tecido, a sua saia fica muito curta. Se você dividir por esse valor de 3,14. Então, como que tem que ser essa circunferência? Vamos lá. Você tem que pegar o valor ou da sua cintura ou do quadril, né? Se for para ser colocado no quadril. E vai dividir por 6,28. É só seguir a regra, gente. Não tem muito mistério, não. É só anotar, como diz, escola copia. Então, você vem e divide. Vai dividir. Sempre você deixa menos, né? Porque a gente falou que quando a gente corta um godê no tecido mesmo, ele sempre diminui, não é assim? Então, você sempre deixa menos. O que eu vou só fazer aqui, gente? Eu vou dar uma acertada aqui nesse tecido. Que as pontas dele já estavam ali errada, né? Já é de ponta, mas vai ficar mega ponta se eu não acertar também, né? Ó. E aí, eu vou cortar somente isso aqui. Ou seja, olha quanto que eu ganho. A minha saia fica bem maiorzinha, não fica? Ó. Fica bem maiorzinha. Então, eu sempre vou ganhar mais, né? Ó. Pronto, tô com ela aqui. E aí, eu vou decidir... Deixa eu só passar lá, gente. Pra colocar no manequim, né? Para vocês conseguirem visualizar. Vamos lá, pra gente ver? Deixa eu só mudar a câmera aqui. Senão... você não consegue ver. Então, vou pegar nela aqui agora e vou fazer aquilo, né? A gente vai decidir, ó. Ou se a gente vai deixar, como que a gente vai deixar aqui, não é isso? Vamos lá posicionar a nossa saia? Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Tá pegando ali. Então, vamos lá. Que eu vou vir aqui agora. Ó. Opa. Quero botar elas aqui para vocês verem. E aí você vai fazer daquela mesma forma que a gente falou, né? É você que vai definir aqui a posição e o desenho. Ó, eu tô colocando aqui considerando aquela saia lá da pala, lembra, gente? Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Ah, não tá dando pra ver o final, né? Deixa eu ver aqui. Ixi, terminei não acertando ali direito. Pera aí, vamos lá acertar. Vamos voltar pra cá. Vamos rodar essa saia aqui pra ficar certinho, né? É porque ela vai caindo, né? Ó, vamos deixar a ponta bem aqui no meio, não é isso? Você só tem que... É porque eu não abri ela no chão, né, gente? Se a gente tivesse aberto... Ah, é porque aqui soltou, né? A gente consegue visualizar melhor como aquela hora que eu coloquei pra vocês. É, não dá pra eu ver assim, não. Eu tenho que estar visualizando maior. Bom, vocês sabem que é exatamente dessa forma que você consegue. Ou seja, essa daí, ela tá desse tamanho porque a gente tem o quê?
a gente tem uma pala. Lembra que eu falei que naquela foto eu vou fazer essa saia com essa pala, o vestido, né? É um vestido. E eu vou colocar essa pala aqui. Ai, gente, ninguém merece quando a gente não quer colocar um negócio de um jeito, o negócio não fica. Ah. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto. Peraí, deixa eu pegar o meio dela ali, gente. Que isso? Deixa eu ver. Eu acho que agora foi, né? Deixa eu olhar de longe. Eu gosto de fazer e olhar de longe, que a gente consegue ver melhor. Ó. É mais ou menos isso aí. Ó, tá vendo? Então, a gente vai acertando ela de acordo com aqueles desenhos que nós fizemos. É o que você tem que fazer. Você tem que ir regulando ela para você acertar as pontas. E claro, se você achar que uma ponta de repente está muito grande, que a outra não tá, que não é bem isso que você quer, não tem problema. Você vai lá, corta um pouco mais daquele detalhe, tá? Que é justamente para você conseguir ter esse efeito. Então, assim, no caso dessa saia, provavelmente eu cortei uma. Mas eu gosto bastante quando tem duas. Então, provavelmente eu vou colocar a segunda saia e aí a gente vai fazer no outro vídeo, quando a gente tiver que fazer essa saia vermelha, né? Que é a que eu vou pegar agora para mostrar. Vamos lá. Peraí, gente, que eu fico só empurrando vocês, né? Olha aí. Tá vendo? Então, essa saia daí, quando a gente tiver que fazer, quando a gente tiver que colocar, a gente vai acertar os gomos. Você vê que tem duas pontas ali pra frente, não é? E aí sim a gente consegue colocar dessa forma, tá? Vamos lá, deixa eu ver o que vocês estavam perguntando que eu não consegui nem responder, né? Negócio do quê? Do pio? Sim, com o Pi 6.28, além dela ficar com mais gomos, ela vai ficar com mais roda e ela vai ficar mais comprida. Então, você tem aí essa vantagem. Por outro lado, claro, às vezes a pessoa não gosta, mas para você ter esse efeito bonito, você termina tendo que ter, sim, esse de 6.28, senão você termina não tendo um resultado bacana, tá? Diz se eu quiser a saia mais longa, saindo lá da cintura, como seria o corte e a medida do tecido? Então, o corte, você tem que pegar 3 metros de tecido para frente e 3 metros para as costas. Foi o que eu falei no início do vídeo. Quando você tem uma saia dessa que você quer longa, você tem que fazer com 6 metros de tecido, que é o que gasta um godê total, não é? O godê total, um godê duplo, você gasta isso de tecido para fazer uma saia longa. Então, é a mesma coisa, tá bom? E aí você sim, pegaria da cintura e você tem até o chão, tá? E aí você vai gastar 6 metros de tecido, ok? Usando o Pi 6.28, tá? Vamos lá. Ah, tava dando para ver, né? Que bom. Se faz um pique enquanto ela tá dobrada, não precisa fazer pique enquanto ela tá dobrada, não. Você só vai fazer aqueles cortes que a gente mostrou aqui no vídeo. Então, Gi, para ficar nessa altura, sem a pala, então foi o que eu falei. É isso, sem a pala você vai cortar isso aí, porque ela mais comprida, como cortar as 3 saias. Então, primeiro você vai cortar a primeira saia, que a primeira saia vai ser você gastando 6 metros, que é aquela saia super longa, né? Se você quiser a super longa. A segunda saia, não precisa, você já pode colocar esse comprimento, você já gasta aí 1,5 metro de tecido, porque ela consegue ficar aí desse tamanho, né? E a terceira, a mesma coisa. Você também gasta menos por conta de que vai ser menor do que essa, por exemplo, que a gente fez. Porque essa daí a gente só tem o quê? Os 20 centímetros do quadril para baixo, porque a gente está falando dessa saia laranjada aí, meia coral, que está na foto, que tem uma pala e depois da pala a gente tem as pontas, não é? Então, eu quero fazer ela, só que eu gosto dela com duas,
pelo menos com duas. Então, eu acho que eu vou estar fazendo assim com duas saias quando a gente fizer, porque na verdade, gente, essa não é nenhuma saia, esse é um vestido. Então, quando a gente vier para fazer, eu já vou deixar, já expliquei sobre a saia de pontas, né? A gente já praticamente já cortou a saia, e aí eu faço só o corpinho e essa parte da pala e depois a gente encaixa. Dessa coral. Então, os gomos dela é exatamente com esse valor de pi. E claro que vai variando de acordo com o tecido que você está usando, porque ali também a gente está prendendo num manequim, prendendo com alfinete. Eu não consigo visualizar, né, quando a gente está colocando, porque quando você está com a mesa, é como eu fiz no início, eu mostrei para vocês abrindo essa saia exatamente aqui na mesinha, então a gente viu a disposição. Quem não viu, eu vou ver se eu abro aqui, ó. É exatamente essa disposição que você tem que ter da sainha, ó. Você tem que ter isso aqui, ó. Quando você estiver fazendo a sua saia, ó, você tem que ter esse efeito aqui, essa colocação dela. Se você não tiver essa colocação dela quando você estiver na modelagem, você não tem o resultado certo. Então, é o que acontece lá. Quando eu tiver com a minha pala e com a modelagem, eu vou abrir ela e aí eu já sei. Quando eu levantar, olha aqui, a gente tem esse resultado, ó, que é exatamente o resultado que a gente tem ali, né? Só que a diferença é que aqui tá 3 sainhas e na nossa sainha aí da foto, né, da laranjinha, a gente tem uma saia só. E ali a gente vê que é um tecido também mais firme, tipo uma tricoline, uma sarja com elastano, né? Você pode também estar fazendo que automaticamente, se você faz com tecido dessa, a tendência é dar sempre um pouquinho mais de volume. E fica bonito também, né? O meu já é um chifão. O chifão é bem molinho, é bem fluido, é justamente para você conseguir, porque, por exemplo, igual essa que a gente mostrou de 3 saias ou de 2 saias, se você tiver que fazer, imagina, com tecidos mais volumosos, só se for uma coisa mais elegante, de festa e tal, mas se for para o dia a dia, eu acho que super vale a pena você utilizar um tecido assim, um chifão molinho, por quê? Porque fica mais discreto. Como ela já é uma saia mais chamativa, automaticamente ela também fica mais discreto, né? Então, eu acho legal. Mas realmente, esse modelo de saia é muito lindo, então dá para você fazer várias. Eu vou estar fazendo depois uma dessa, igual a gente fez aqui, porém, eu vou mostrar para vocês com tecido de festa, tá? Que é para vocês conseguirem ver o efeito, como que ficaria. Porque às vezes a gente fala assim de uma saia de pontas e olha para cá para essa saia, a gente consegue ver só saia assim, como se fosse uma saia de cigano, ou como se fosse uma saia de festa junina, e sei lá, né? Mas quando você vê esse tipo de saia com 3, 4 camadas, cortada em tecido fino, gente, vocês não têm noção do efeito que dá. É muito lindo, é uma coisa assim, linda demais. Então eu vou estar cortando depois com outro tecido para a gente fazer um outro vestido, enfim, uma outra saia. E aí vocês vão conseguir visualizar como que a gente faz. Como cortar o forro para tecido fino, se for para essa saia. Então, para uma saia dessa, você tem que pensar assim, ou você tem duas opções, ou você corta, se for para essa saia, um forro bem mais curtinho. Olá, Tereza, um forro mais curtinho, que de repente não desce para ver, né, até a parte mais curta da saia, tá? Eu acho que essa seria a melhor opção, porque o tipo de bainha que faz nela seria a bainha de lenço ou aquela bainha frufru, que é a bainha que a gente faz, né, para esse tipo de saia godê, para vestido de festa, são as melhores bainhas aí de acabamento para esse tipo de roupa de festa. Então, eu acho que fica super bacana, né? Então, meninas, lembrem desses cortes, você compra um tecido que seja mais barato. Eu sei, às vezes eu falo de tecido mais barato, mas às vezes o pessoal fala, ai, gente, os tecidos estão todos caros, não é? Verdade, mas compra um tecido que você consiga um preço melhor dentro do caimento, presta atenção, dentro do caimento que você quer. Não adianta você pensar em comprar, por exemplo, se eu quero no chiffon, você tem que comprar pelo menos um cetim, né? Um tecido que tenha um caimento, né? Bacana assim, não adianta você comprar um algodão. Por quê? Porque ele não vai ter aquele mesmo efeito, né? Então, lembra de comprar tecidos para você fazer um teste que são mais próximos. Por exemplo, aquele TNT, aquele que é mais fininho de todos, lembra? Eu nem sei se... Porque aqui eu praticamente não encontro esse TNT, eu encontrava muito no Brasil. Mas aquele o mais fininho de todos,
esse TNT, ele já consegue gerar um efeito bacana nessa saia daí, para o teu cliente ou para você mesmo conseguir fazer uma peça piloto e testar se está dentro do que você gosta. E aí, em vez de você já gastar, sair errado no tecido que você quer, você já pega para fazer, entendeu? Um teste, tá? E para fazer a bainha, você pode fazer na bainha de lenço ou a bainha frufru, aquela da overlock, que é bem pequenininha. Sim, oi Vera, é verdade, no tecido de festa fica bem bonito, fica assim, como diz, um escândalo. Pois é, e amanhã eu vou estar trazendo um outro modelo de saia que a gente vai estar fazendo, que é um modelo de saia assim, super mega elaborado, e vamos ver se eu consigo deixar ela pronta, senão a gente faz tudo na hora. Porque são várias camadas e é bem trabalhoso, mas assim, o efeito é maravilhoso, muita gente pede essa saia, eu não consegui fazer ainda no canal e eu vou ver se eu deixo aqui. Tem algumas saias que são mais elaboradas, como igual a saia de painéis, eu já fiz, né, a parte da modelagem, e a gente sabe que são saias que são usadas mesmo para roupas de festa, de Oscar, enfim, né, vestidos de noiva, de debutante, coisas mais assim. E aí, eu vou ver se a gente consegue fazer, mas vamos fazer depois, agora que a gente já fez esse vídeo da saia, a gente vai fazer depois o vestido dessa saia daí, e aí vocês vão ver dessa coral como que fica lindo, gente, fica muito bacana, tá? Então é isso, gente. Então, o vídeo de hoje foi esse, explicando exatamente sobre essa saia. No início do vídeo, quem de repente não conseguiu chegar a tempo, é isso aí. Eu mostrei alguns modelinhos, algumas formas que você tem. Claro, sempre tem mais, gente, é impressionante como que saia sempre tem modelagens diferentes, tá? E aí eu vou trazer para vocês conseguirem. A gente já trouxe um modelinho no canal de uma saia de nesga, a gente chegou a fazer eles, a gente fez até numa peça piloto mesmo, e a gente fez com algumas nesgas, tá? Então, tem no canal aí uma saia, acho que saia sereia, foram 3 saias que a gente fez nessa sériezinha, foi bem rapidinho, e a gente fez essa de nesga, nós incluímos. E ficou super bacana. E o mais importante, independente do que você queira, lembra de testar, de colocar sempre as pontas para você experimentar, ver para onde, para que lado que tá ficando, né? Se tá ficando pro lado que você quer, que é para depois não dar erro, tá? Porque vocês viram que a gente coloca no manequim, a gente tem que acertar ela para justamente chegar dentro do que a gente quer. E outra, a gente está falando de um tecido fino. Então, o tecido fino, a mesma coisa que a gente falou, que eu vou já falar aqui antes de acabar, em relação à saia. A gente sabe que a gente está com uma saia godê. O que a gente tem que fazer com a saia godê? Deixar descansar. Então, essa saia de pontas, ela também vai dar bico. Ela vai dar bico por quê? Porque ela também é uma saia godê, né? Por mais que você não tenha cortado ela toda naquele formato, mas você cortou a parte da cintura. A parte da cintura já é suficiente para o restante do tecido desabar, digamos assim. Então, você tem que aguardar ela, deixar ela separada um pouquinho para ela descansar e depois você cortar os bicos. Aí você vai falar, mas quais os bicos? Os bicos são os acertos do próprio quadrado. Então, o próprio quadrado dela depois, principalmente tecido fino. Tecidos mais grossos são mais difíceis, porque eles não desabam tanto, né? Não caem tanto. Mas os tecidos mais moles é importante você deixar descansando e aí você coloca ela novamente na mesa, acerta aquele quadradinho dela para depois você posicionar. E lembra, saia godê, a gente já falou. Você precisa colocar ela sempre no formato reto, certinho. Se você não tem um manequim para colocar ela toda retinha, você coloca o quê? No cabide. Mas o cabide, a saia não pode fazer isso aqui. A saia tem que estar assim, entenderam? Saia godê, para você não ter problema e para tirar bico, não se pendura assim. Se pendura assim e assim, tá? Ou seja, ela tem que estar presa, se você tiver cabide, dessa forma aqui, ó. Tá? Já existem aqueles cabides de saia, né? E você consegue literalmente conseguir prender retinho para você não ter problema e não ter problema de bico, tá bom? Então é isso, gente. Então, ó, beijo no coração. A gente se vê amanhã num outro vídeo que a gente vai estar fazendo aqui no canal, com sempre outras coisinhas. Tô para trazer também alguns bojos, algumas situações assim dessa parte de bojo, de corpete, enfim. Tem muita coisinha legal que é bom pra gente fazer para adaptar num vestido, às vezes até no dia a dia dá para adaptar e fica bom, não é isso? Então, beijo no coração, até mais tarde no vídeo, né? Vídeo de bermuda se você gosta. Então vai deixando o like aí e a gente se encontra amanhã, tá bom? Até amanhã então, meus amores!
Fui!